Gente, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais um vídeo resolvendo questões do Enem, né? Hoje eu venho trazer para vocês uma questão que fala sobre funções da linguagem. É batata, pessoal. Todo ano no Enem cai questão sobre funções da linguagem. Então, vamos estudar? A questão que nós vamos resolver hoje é a questão 15, ainda do caderno azul, né, do Enem 2019. Ok? Como eu falei para vocês, é uma questão sobre funções da linguagem. E aí nós vamos fazer a leitura da questão, nós vamos observar o que ela pede, depois eu vou trazer para vocês um materialzinho explicando quais são as funções da linguagem e como elas se aplicam nos textos, tá? Vamos fazer a leitura agora. A questão traz um texto, né? E traz as suas opções, né? Uma dica, pessoal, é sempre que possível vocês lerem primeiro o enunciado da questão, porque aí você já vai buscando ler o texto com o objetivo, né? Do que o texto quer, o que a questão quer, tá bom? Agora, vocês já sabem, né? Eu já falei para vocês que ele quer qual é a função da linguagem, mas sempre que possível vocês fazem isso. Diz assim, a função da linguagem que predomina no texto se caracteriza por. Então, eu tenho que saber o que são funções, eu tenho que saber quais são as funções, e eu tenho que saber quais são as características de cada uma delas para poder identificar no texto. Não é assim? Então, vamos fazer a leitura do texto. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 444 mil imagens de obras de arte de altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor, acho que é assim que fala, acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor, período. Para navegar, né, pela imagem, em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer um download disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Aí tem o site onde está disponível, quando foi publicado e quando foi acessado, né? Então, ele pergunta: a função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por. É importante a gente observar como o Enem vem trazendo esses textos mais referentes ao universo virtual, né? A como que a internet tem invadido as nossas casas, né? O mundo virtual tem invadido as nossas casas. E esse ano, então, nem se fala, né? Vamos à leitura das questões. Então, a função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte, convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las, estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte, ou enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Então, para a gente analisar essa questão, nós temos que pensar e relembrar o conteúdo das funções da linguagem. Vamos lá relembrar? Eu trouxe para vocês
um mapa textual, né? Aqueles meus mapinhas textuais que me ajudam a organizar o meu conhecimento, eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, né? A função da linguagem, pessoal, para a gente conhecer a função da linguagem, a gente tem que pensar que ela possui alguns elementos, né? Os elementos que facilitam a linguagem. A linguagem, ela tem um objetivo, que é transmitir, proporcionar comunicação, né? Então, eu preciso saber como é que esses elementos se entremeiam para que eu possa fornecer, proporcionar a comunicação, né? Então, basicamente, eu tenho os elementos da comunicação, que são o emissor, a mensagem e o receptor, né? Então, para que haja uma comunicação, eu preciso, emissor, falante, o locutor, né? Preciso transmitir uma mensagem. Quando eu tenho uma mensagem a ser falada, eu preciso transmitir essa mensagem para alguém, que é o receptor. Também conhecido como ouvinte, como interlocutor, telespectador, espectador, né? Então, para quem essa mensagem vai ser dirigida, tá bom? Além desses três elementos básicos, nós temos alguns que ajudam com que essa mensagem chegue até lá, que é o canal por onde essa mensagem está sendo transmitida. Por exemplo, né, a leitura, a explicação dessa questão está sendo transmitida hoje pela internet, né? Então, é esse meio virtual que está sendo o meu suporte para chegar até vocês. Eu sendo a emissora, o conteúdo aqui sendo a mensagem e vocês sendo os receptores, tá bom? Em qual código, né? Qual é a língua que está sendo transmitida? Nesse caso, língua portuguesa, né? A língua que nós conhecemos, que nós falamos. E qual é o contexto? Qual é o referente à situação de fala dessa mensagem, certo? Tudo isso contribui para que a mensagem chegue ao receptor. Por isso que ela fica aqui no meio, tá bom? Então, todos esses elementos são responsáveis por uma função. E a partir do entendimento desses elementos é que a gente consegue identificar qual é a função. Por exemplo, a função responsável pelo, né, que o emissor é responsável é a função emotiva. É quando eu transmito uma mensagem em que o emissor é o centro. É quando eu coloco, por exemplo, um poema em que eu recito quais são os meus sentimentos frente à pessoa amada. Então, a mensagem ali está pensando, está centrado no que eu penso. Eu, enquanto ser amante, o que eu penso em relação ao amor ou à pessoa amada. Como, por exemplo, o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, né? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre entanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, é o que eu, emissor, estou pensando, tá bom? A apelativa, ela é, né, centrada no receptor. É quando o receptor se encarrega de observar essa mensagem, né? Então, quando eu tenho a mensagem centrada no receptor, naquilo que vocês estão querendo receber ou estão recebendo, isso é a mensagem apelativa. Um exemplo muito forte é o texto publicitário, que nós tivemos aí, né, na primeira resolução de questão. Então, aquele texto publicitário, textos apelativos, de convencimento, que tentam persuadir você, está aí centrada no receptor, porque o que importa é o que você pensa, o que o receptor pensa. Entenderam? Isso é uma característica da linguagem apelativa. Então, é função apelativa, tá? A função poética, ela é centrada na mensagem. E aí, ela faz uso da linguagem fora do sentido literal, né? São as figuras de linguagem,
São linguagens aí com metáforas, com metonímias, né? Com comparações, certo? Que usam e abusam de figuras de linguagem. Então, Elisângela, uma linguagem emotiva, um poema é recheado de figuras de linguagem. Sim, mas depende de como esse poema foi escrito. No caso do soneto de fidelidade, que fala do seu, né, amor, de tudo ao meu amor. Então, fala do emissor, ele faz uso de figuras de linguagem, mas ele também, principalmente, fala do sentimento dele, né? Então, nesse caso, por isso que é apelativa, que é emotiva e não poética, certo? Nem sempre um poema tem a linguagem poética, depende da função dele. Se a função dele é utilizar-se, né, apenas de linguagens mais emotivas, sem essa centralização no eu lírico, aí a linguagem vai ser poética, certo? A função metalinguística é quando a gente centra a fala, a mensagem na própria linguagem, no próprio código, né? Então, se eu estou usando a língua portuguesa e aí eu falo de língua portuguesa, eu estou usando uma linguagem metalinguística, uma função metalinguística, tá? Quando eu escrevo um poema falando de como é difícil escrever poema, né? Eu estou utilizando o código para falar do código. Então, estou utilizando poema para falar de poema. É um poema metalinguístico. Carlos Drummond de Andrade fazia isso muito bem. Né? Crônica, para falar de crônica. É uma crônica que fala assim eu quereria a minha última crônica, que lembra daquele poema do Manuel Bandeira, né? Assim eu quereria o meu último poema. Então, isso são funções metalinguísticas, que destacam o código, e não apenas a mensagem, não apenas, né, o emissor, não apenas a poesia, entendem? Então, é o que ela está destacando, que nesse caso é o código que foi utilizado. É um poema, é uma crônica, é um conto. Então, quando eu tenho um conto que fala sobre um conto, uma reportagem que mostra como resolver ou como escrever reportagens, está fazendo a sua função metalinguística. Dentro dela tem outras funções, mas a maior que está sendo destacada é a metalinguística, certo? A fática, ela observa o suporte textual, por onde a mensagem está sendo passada, ou seja, o canal, né? Então, eu estou aqui o tempo todo tentando fazer com que vocês interajam comigo. Quando a gente busca essa interação, principalmente nesse meio aqui, nós nos utilizamos da função fática. Quando eu consigo fazer uma confirmação, buscando essa confirmação da mensagem. Por exemplo, está me ouvindo? Vocês estão entendendo? Compreendem o que eu falo? Quando eu busco essa confirmação, eu estou exercendo a função fática da linguagem, tá? E aí, por último, mas não menos importante, a função referencial, que é aquela função que traz informações denotativas, com uma linguagem mais objetiva, mais clara, né? Que traz informações acerca do que você quer falar. Quando você traz essa linguagem mais científica, jornalística, né? Um texto didático, por exemplo, um texto injuntivo, como um manual de instruções, a gente está se utilizando da linguagem referencial, porque eu me utilizo da situação, do contexto, para falar sobre ela, tá bom? Então, vamos voltar à questão? A gente tem que observar quais são as características dessas funções aqui, né, que trazem, que faz com que aquela reportagem, posso dizer assim, que o Enem trouxe sobre acessar os museus online, né? Qual é a característica dela? O que ela caracteriza ali? E qual é a função que é destacada? Vamos voltar à questão. Então, vamos lá. A questãozinha está aqui. A função da linguagem que predomina nesse texto
ela se caracteriza por evidenciar a subjetividade da reportagem. Subjetividade, a gente pode pensar na função poética, né? Em que eu tenho aí figuras de linguagem. Tem isso? Não tem. Nem está lá baseado na fala do historiador, que a gente podia pensar na função emotiva. Não está, né? É com função apelativa de convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte? Ah, Elisângela, mas eles estão me dando aqui uma possibilidade, né, de como que eu posso acessar. Eu que nunca fui a museu, que vivo numa cidade pequenininha, que não tem isso, não tem essas oportunidades, como é que eu posso acessar essas informações? Mas eles têm essa característica de lhe convencer, eles querem realmente lhe convencer ou eles querem lhe mostrar como fazer, né? Nesse caso aqui, não é convencimento. Se não é convencimento, não é função apelativa e, portanto, não é a B, certo? A C, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. A gente tem aqui, né, uma informação de como a gente acessar, né? Então, essa seria uma função referencial, que traz a informação, certo? Traz essa função mesmo aqui de, por meio da descrição de como acessá-la, você vai clicar na imagem em alta definição, se você quiser ver a imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta Zoom, né? Traz aqui uma dica de como utilizar. Para fazer o download, é preciso utilizar seta localizada ao lado inferior direito da imagem. Parece muito, né, que eles querem lhe informar como fazer o acesso e como fazer, e descrever aqui o modo de como acessar. Por enquanto, vamos deixar ser aí, né? Eles querem estabelecer uma interlocução com o leitor, uma interação, fazendo aquela conversa da fática, né, da função fática, confirmando o que você quer, orientando a fazer os downloads da obra de arte. Eles orientam, né, como fazer um download, mas esse é o objetivo da reportagem. Ou eles querem enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Aqui o que está muito mais correto, né, o que está saltando aos olhos, não é uma questão muito difícil, que não precisaria, assim, recorrer ao conhecimento da função da linguagem, né, a gente traz, porque é preciso que vocês relembrem esses conteúdos, fica muito mais fácil quando vocês lembram, mas o que salta aos olhos é a C, né? A gente pode até pensar aqui em ficar entre a B e a C, mas a C traz realmente essa informação sobre como acessar as imagens, né? Descrevendo aí o modo de como fazer zoom, de como fazer download de cada imagem, né? Então, aqui a resposta correta é a C, certo? E a C, como eu falei para vocês, é a função a função referencial, desculpem, referencial, informação, né? Traz uma linguagem objetiva, uma linguagem denotativa e mostra aqui dentro do texto como acessar as obras de arte por meio do modo virtual, tá bom? Então, essa é a questão de hoje. Vou deixar para vocês lá no grupo o mapa textual, para vocês relembrarem, certo? Porque esse é um conteúdo que sempre cai no Enem, pessoal. Estudem muito, beleza? Então, é isso, um beijo, eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês. Beijão!